Hoje é 15 de setembro. Eu estou trabalhando um texto que vai ser publicado daqui a um tempo. E, por conta disso, tenho me dedicado a examinar algumas questões com mais atenção. Especialmente agora, né, onde eu tento fazer uma reflexão um pouco mais organizada, não acadêmica, mas um pouco mais organizada, né? Eu estou escrevendo um ensaio que tenta, ao entender o que aconteceu, o que está acontecendo, e aí eu volto lá atrás, né? Eu acho que eu começo ali por 2013, 2010. Chegamos agora, sim, no período de maior ataque, né, que a Constituição brasileira recebeu nesse tempo de existência, que é curto, mas que para padrões brasileiros é o maior período de andanças em democracia, né? Democracia brasileira, nesses nossos 2 séculos e tanto, vive o seu maior período de certa estabilidade, né? Um país que, se somarmos golpes e tentativas de golpes, etc., chegamos a 14 o número, né? As ditaduras mais pesadas, né? 37, Vargas, né? Quando ele edita uma nova Constituição, a polaca. A ditadura de 64, que também edita uma nova Constituição, em 1969, chamada Emenda Constitucional número 1, que mudou a Constituição. E agora a tentativa de golpe pelo bolsonarismo. O bolsonarismo, ele precisa ser tratado como categoria política, assim como tratamos o integralismo como uma categoria política. Porque existem pressupostos éticos. E aqui o pressuposto ético é entendido como uma instrumentalização teórica daquilo que se pretende para a sociedade em termos de valores, de pretensões normativas, a partir desses dados valores, né? Então, o bolsonarismo, ele tem uma certa organização. Eu não diria que ele tem sofisticação, acho que ele não tem, ele tem método, mas tem uma base teórica, ético-teórica, que tem pretensões rigorosas que rumam na direção do totalitarismo, né? O totalitarismo, e aí ele é uma categoria política que se diferencia, por exemplo, do autoritarismo, né? Da ditadura, dessas coisas todas. Claro que ele traz esses elementos todos dentro de si, mas o totalitarismo, ele tem uma pretensão de interdição do indivíduo a partir dos seus modos de expressão, ou seja, ele opera não só na vida pública, mas as posições, as políticas totalitárias, eles tendem a condicionar o convívio das pessoas na vida privada. Vejam, os exemplos assim mais grotescos é as famílias que se desconstituíram a partir de discussões que nasceram dos postulados bolsonaristas, né, que são racistas, misóginos, supremacistas, preconceituosos de toda a ordem. Vejam o tema do negacionismo, como é que ele opera, né? Ele opera organizando e condicionando as pessoas nos seus espaços privados, individuais. Então, esta pretensão totalitária, ela é relevante e, do meu ponto de vista, é o que matiza fundamentalmente este movimento político de extremíssima direita, né? Mistura a religião com a política. E por que isso acontece? Porque esta mistura, né, ela é capaz de, a partir de textos ditos
bíblicos ditos porque dizem o que querem dizer, certos setores, consolida dados valores que querem, que têm a pretensão, que desejam se estabelecer na sociedade como estruturações normativas legais. Veja o tema da escola sem partido, é um exemplo entre tantos outros. O tema das vacinas. Ninguém virou jacaré, mas eles dizem que virariam jacaré, com perdão da metáfora que eles mesmos usaram. Mas o que importa, e eu quero tratar isso agora, é o seguinte: se vocês examinarem, por exemplo, o discurso do Fux na votação de um tribunal civil que condenou militares, golpistas, isso é uma novidade também no mundo, né? Normalmente, quem sai de ditaduras em espaços de redemocratização, quando são julgados por tribunais especiais, né? O caso da Argentina, né? Etc. África do Sul, né? Os processos de guerra, etc, etc, etc. No Brasil, não. Foi um tribunal ordinário, foi o Supremo Tribunal Federal operando com leis civis, com juízes civis, examinando aquilo que aconteceu. Isso é muito importante. E aí, o voto do Fux, que, diga-se de passagem, ele é bem pensado, ele não é aquele grotesco que a gente lê assim no mundo dos juristas, né? Nós tendemos a nos fixar nas variáveis jurídicas de um voto de um ministro do Supremo. Não, ali tem muita política, muita política. Fux enxerga, no mínimo, 2026. E ali vejam que ele vai fazer algumas referências, que são referências que botam areia no carrinho da campanha difamatória que se faz contra o Supremo Tribunal Federal de forma muito explícita a partir de 2019, mas já tinha antes sendo organizada. Os ataques aos sistemas judiciais, observem, é o que unifica a direita no mundo. Por exemplo, o próximo presidente da República vai indicar 3 novos ministros. Saem Carmen Lúcia, Gilmar e o próprio Fux. Já tem lá o Nunes Marques e o outro, o André Mendonça. Vejam bem como é que a coisa pode ficar. Vejam os Estados Unidos como ficou. Então, as coisas ali, nada é gratuito, nada é gratuito. Então, quando o Fux chama, ele diz assim, o juiz não pode ser um inquisidor. Ele está dizendo o quê? Um juiz da Suprema Corte que tem um juiz que é inquisidor. Os processos do mensalão não foram assim. O que ele está dizendo? Que o atual processo é um processo de exceção. E assim a gente pode pegar a dimensão política do voto do Fux e adequá-lo completamente ao discurso bolsonarista. Quando ele diz que o tribunal não é um museu de convicções, o que ele diz? Gente, depois de amanhã podemos mudar tudo. Ou seja, sabe-se lá o que pode acontecer, né? Os conservadores da Suprema Corte Americana acabaram de autorizar a prisão de pessoas por cor da pele e sotaque. Isso tem função na política. O fato é que, somando esses movimentos todos, especialmente os movimentos dos Estados Unidos contra a soberania brasileira, que tenta condicionar o funcionamento das nossas instituições, nós vamos perceber que o olho não está posto na semana passada, no julgamento do Bolsonaro, não. O olho está posto na possibilidade de colocar um presidente da República que seja servil aos interesses da extrema-direita mundial, especialmente a extrema-direita trumpista. E isso desencadeia um processo gravíssimo, né? Então vamos prestar atenção no que vem pela frente, estudar um pouco mais, compreender um pouco mais e afirmar que o campo democrático ele é um campo político, sim, e ele tem que ter uma única bandeira, a defesa da Constituição e da democracia. E isto é a política da Constituição. Nunca esquecendo, a Constituição é o estatuto jurídico da política.